Estamos na época de Sukkot, é uma época de alegria, e a gente vai ter a alegria máxima, que é incomparável. Não só a alegria da Geulah, da redenção, da chegada de Mashiach, como mesmo no nível prático da festa de Sukkot, nós temos a Simchá, que é a alegria de Simchat Beit HaShoevah, que é uma alegria ligada a um ritual, a uma prática na época do Beit HaMikdash, quando o Beit HaMikdash estava de pé, que quando se trazia água da fonte perto do Beit HaMikdash para ser derramada num ritual bonito, especial de Sukkot no Beit HaMikdash, e se fala que era essa alegria máxima, que é incomparável, que quem não viu a alegria desse ritual nunca viu alegria comparada na vida, que a maior alegria que tinha essa Simchat Beit HaShoevah. E a gente continua tendo isso hoje em dia, mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, de um outro modo, que são as alegrias, as festas, as danças que tem, inclusive no próprio Yom Tov, que é uma alegria muito grande. E aqui a gente vai tratar uma questão muito interessante, muito importante, fundamental, que eu sempre tive e que eu ouvi sobre isso a resposta que é muito boa há vários anos atrás, mais de 10 anos, 15, 20 anos atrás, e nunca tinha visto e não sabiam me dizer exatamente onde estava escrito. E essa semana, por providência divina, Ashgar Pratit, eu vi justamente na Sirá do Rebbe de exatamente 30 anos atrás, 1991, 5752, né, que no comecinho do ano, em que o Rebbe fala sobre essa aparente contradição, dificuldade de entender como pode, ao mesmo tempo, a gente saber que vamos estar nessa alegria incomparável do Simchat Beit HaShoevah, já no Beit HaMikdash HaShlishi, no terceiro Beit HaMikdash com Mashiach. Enquanto isso, a gente está se preparando para fazer essa alegria em todos os cantos do mundo, em cada lugar e lugar. Que é preparar essas festas, essas alegrias em todo lugar e lugar, fora de Israel e mesmo em Israel. Que é o Simchat Beit HaShoevah. E isso, na época, foi colocada essa questão para o Rebbe anterior, que a gente vai ver mais em seguida. Se a gente tem fé completa que Mashiach vai chegar, e a gente tem essa fé completa, essa certeza, porque a gente está fazendo agora tantos preparativos de coisas que vão ser inauguradas daqui a 2 anos ou vão demorar a se desenvolver, se Mashiach vai chegar antes disso. Então, era o caso, a gente tem a garantia que vai acontecer, sentamos e esperamos, porque vai acontecer de qualquer modo, está garantido, a gente tem fé completa e realmente vai acontecer. Isso é uma questão fundamental que vai, por ser fundamental e essencial, vai a todos os níveis, até ao nível prático nesse mundo aqui, sobre coisas que a gente tem que fazer, né? Coisas que a gente tem certeza que vai acontecer, que vai ter sucesso, mas enquanto isso, se a gente já pode fazer alguma coisa contando que isso vai acontecer, sem ter acontecido antes. Então, sabendo que, por exemplo, que alguma ação vai valorizar, e a gente aguarda enquanto isso, mas também não pode gastar tanto, porque, por enquanto, não valorizou. Só vai valorizar quando chegar o momento. Então, o momento agora é sabendo que vai acontecer depois de verdade. Mas a gente tem que pensar e juntar e ter essa visão dos 2 pontos. Esse que está garantido e ao mesmo tempo que a gente tem que fazer, como a gente vai ver mais na sequência. Mas a pergunta fundamental é essa. E foi trazida essa pergunta porque o Rebbe estava nesse momento na Sirá de 30 anos atrás, que é uma Sirá muito importante, porque foi a última Sirá que a gente teve dessa época de Sukkot, do Rebbe falando de uma forma material aqui nesse nosso mundo, em 1991, entrando em 92.
E é, de um certo modo, a mensagem fundamental do Rebbe, como a gente deve agir. Principalmente porque Sukkot está ligado com, o Rebbe fala, principalmente nessa Sirot dessa época, Sukkot é ligado com Hagassif, que é a festa que a gente vai juntar. E juntar é tudo que a gente fez nessa época toda da Galut, do exílio. E vamos nos juntar já em Eretz Israel com Mashiach. A gente vai juntar tudo que foi feito e todos nós vamos nos juntar numa sukkah única, que está escrito, explicado, e Alahá, que todo povo é próprio, é propício, pode estar numa única sukkah, todos reunidos. Então a gente vai se reunir já, isso é uma garantia, é uma promessa, é uma certeza que a gente tem fé completa nisso, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer por onde? Fazer o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, não deixar de trabalhar, de ir para a sinagoga, de rezar, de pedir por Mashiach. A gente já sabe que o Mashiach vai chegar, para que precisa pedir? A gente já sabe que a gente vai ter facilidade de fazer as mitzvot, por que tem que agora dar um duro, se esforçar, etc, etc. Pelo contrário, a gente vê como uma coisa está ligada com a outra. A gente tem essa visão geral e tem a visão particular do que a gente tem que fazer. Então, essa é a pergunta que eu acho que é fundamental. É a pergunta que o Rebbe fala. E eu estava pensando em girar, não sei se o Rebbe faz isso, mas girar essa pergunta também uma outra coisa. Que também serve. Se a gente já sabe que está garantido. Não, a pergunta é diferente. Se a gente tem que fazer mesmo assim, que é que foi o que o Rebbe respondeu, sabendo que está garantido, mas a gente tem que fazer na prática o que a gente tem que fazer. Então, se a gente tem que passar pelo teste, tem que fazer Torah, mitzvot, trabalhar, se esforçar, o que adianta saber que está garantido? Se a gente tem que fazer do mesmo jeito. Ajuda alguma coisa saber que está garantido? Do mesmo modo que saber que está garantido não é suficiente porque a gente tem que fazer, se a gente tem que fazer, o que adianta saber que está garantido? Se a gente tem que fazer do mesmo modo. Porque, em princípio, se fosse adiantar saber que está garantido e a gente não precisasse fazer nada porque está garantido, a gente já sabe que não vai ter erro, né? O jogo está jogado, a gente já passou pelo teste, não precisa nem fazer o teste em princípio, porque já sabe que a gente vai passar. Então, se não tem como ter outro resultado, se já está garantido que Mashiach vai chegar, que a gente vai estar em Israel já, que o Simchat Beit HaShoevah já vamos estar, se Deus quiser, com Mashiach em Israel, porque a gente tem que se preparar agora para fazer isso, se já está resolvido. Então vale dos dois modos, né? Por que a gente tem que fazer e o que adianta saber que está garantido? Então as duas coisas são válidas e são fundamentais. A gente tem que saber realmente que está garantido e tem que fazer mesmo assim, em todos os modos. Por quê? Quando a gente sabe, isso eu falei com meu filho semana passada, na prática, né? Ele ia passar por uma prova, não um teste, né? Não um desafio, mas uma prova de verdade, né? E ele estava, porque tem uma estatística de que essa prova é 99% reprovado. Fazem de propósito, em princípio, ou tem uma série de interesses em jogo. E ele estava realmente muito tenso com isso. E eu o tranquilizei, de algum modo, esperando, né? Eu não tenho como garantir, não sou profeta e não tenho certeza, mesmo que tivesse tudo 100%, na hora H não tem como você comprovar que ele já passou. Ele tem que passar, né? Tem que se esforçar, tem que estudar, se preparar, treinar, se exercitar, acordar cedo, ir para o lugar da prova, fazer tudo direitinho, estar concentrado, dominando a situação. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dar para ele essa certeza, porque eu sabia que, ao ter a garantia, ele faria tudo com mais tranquilidade. Então eu falei para ele: Mendes, está garantido que você vai passar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Faça de um modo, né, se esforce, tenha concentração, foco,
tudo que tem que ser feito você vai fazer, mas com a tranquilidade de que você já passou. Porque é importante para a tua missão ter passado nessa prova, e você vai conseguir, se Deus quiser. E assim foi, graças a Deus. Se comprovou que ele conseguiu realmente passar, e o ajudou muito saber essa garantia de que ele ia passar. Então, a mesma coisa em relação a gente. E o Rebbe enfatizou, eu não estou recriando ou inventando ou inovando, né? Eu estou revelando uma coisa, espero, né, que o próprio Rebbe falou desde o começo, não só da Nessiut dele, né? Desde a infância dele, ele via a época messiânica, ele via Mashiach, ele o tempo todo estava consciente disso. E tudo que ele fez, ele queria que a gente fizesse desde o primeiro dia da sua liderança, que ele falou que era para a gente estar fazendo com essa direção, a missão, a garantia de que Mashiach vai chegar. Porque o próprio Rebbe anterior, como está aqui nessas palavras, anunciou definitivamente, no 1941, que assim que a gente tivesse chuvar, teria Geulah. Assim que a gente voltasse, reconectasse, estivesse mais próximo, percebesse Hashem de uma forma revelada no mundo, teria redenção, teria Geulah. Era causa e consequência. Causa e efeito. É imediato. Teshuvah, Geulah. Depois ele falou, inclusive, que a gente já tinha feito Teshuvah. E o Rebbe mostrou, provou por A mais B, que realmente, pela Halachá, pela lei, todo mundo já tinha feito Teshuvah. Então, consequentemente, teria que tirar Geulah. E o Rebbe também, o Rebbe anterior, falou para a gente estar pronto, porque Mashiach já ia chegar. E ao mesmo tempo, foi perguntado, porque o Rebbe anterior continuou incentivando shluchim, emissários, irem para todos os cantos do mundo e continuarem fazendo a sua missão e montando novas instituições, criando novos Batei Chabad, indo para novas terras e países, cidades que não tinham Beit Chabad, para começar do zero, uma nova comunidade, começando projetos, desenvolvendo projetos que já estavam iniciados, mas que ainda precisava, arrecadando dinheiro, começando construções, etc. Quando que já está garantido que Mashiach vai chegar e que já está pronto, que é iminente, é imediata a Geulah, para que começar do zero. Então essa foi a resposta que o Rebbe anterior deu e que o Rebbe reproduz aqui nessa Sihá. Inclusive ele traz algumas bases, digamos, jurisprudências para justificar e comprovar essa noção que eu vou depois chegar no dia a dia, que a gente pode fazer isso na prática, não só em relação a Mashiach, mas em relação a tudo que a gente faz, né, no trabalho também, nossas relações, em casa, ainda mais nessa época difícil, estreita e apertada que a gente está vivendo, da pandemia e das crises em gerais, em todos os campos, em todas as pessoas, talvez não todas as pessoas em todos os lugares ao mesmo tempo, porque senão o mundo não aguentar e ninguém aguentar. Mas você vê claramente, né? A mesma pessoa, em alguns momentos diferentes, tem crise, não o tempo todo, né? A mesma pessoa, às vezes, num lugar tem crise, depois não tem. Num lugar está mais concentrado, depois o outro está mais diluído. Mas, de algum modo, todo mundo, em algum momento, em algum lugar, está passando por esse aperto, né? Muito, muito complicado. A gente tem que estar aprendendo a partir disso, né? De ter essa alegria, de ter essa confiança, garantia. E a gente tem, como o Rebbe traz, esse exemplo que é antigo. Todas as gerações tiveram esses exemplos de como a gente está com essa garantia, com a certeza, com a fé, ao mesmo tempo agindo como se nada tivesse certo, mas ao mesmo tempo, pelo contrário, como a gente falou, porque tem essa garantia, essa certeza de que está tudo certo, a gente consegue agir de uma forma mais tranquila e assertiva. Isso, como o Rebbe fala, em todas as gerações teve isso, e seguindo os exemplos dos líderes, os Nessiim, os líderes do povo sempre incentivaram e guiaram o povo a ter essa aparente dicotomia, essa contradição, essa diferença ou essa esquizofrenia
né, que é bastante associada ao nosso povo, né, de ter, né, de pensar grande, de ver o futuro, de procurar o máximo, de se esforçar, se dedicar em todos os países que a gente foi, em todas as culturas, em todas as épocas, né, se destacar, promover a melhoria não só da comunidade, como do mundo inteiro, né, como no caso das vacinas agora, nessa época que a gente está vivendo, e exemplos em geral, até de como olhar o mundo, de como absorver, ter resiliência, ao mesmo tempo estar lutando e fazendo acontecer, mesmo nessa época difícil, em todos os campos empresariais, de saúde, de filosofia, de liderança, de, né, integridade, que é fundamental, principalmente nessa época que a gente está vendo agora, que é a época para trazer Mashiach já. Então os nossos líderes sempre deram orientações de como a gente tem que fazer, que ter essa fé completa, que é diária, em todo dia, a gente está esperando por Mashiach, ao mesmo tempo fazendo tudo, que é investindo, começando do zero, levantando fundos, se esforçando ao máximo, o tempo todo, como se não, ou, como eu estou dizendo, como se sim, tivesse certo que a gente vai conseguir e o resultado está definido já. A gente vai ver isso depois, mas o resultado já está definido desde agora, desde antes. A gente vai ver o resultado quando abrir o papel ou o envelope com o vencedor, que é Mashiach, e é o mundo inteiro. Mas a gente tem que ter a certeza desde agora e continuar fazendo ao mesmo tempo. As duas coisas não são contraditórias. E o Rebbe traz um exemplo também da nossa história, do começo do povo, nas viagens no deserto. Uma coisa interessante, que é sabido, tem até uma paraxá sobre isso, né? Masei, no final do livro de Bamidbar, em que o povo tinha jornadas no deserto e tinha estadias, paradas no deserto, acampamentos. Sendo que os acampamentos variavam de um dia a vários anos. E não importava se a estadia, o acampamento naquele local fosse por um dia ou fosse anos, o processo de construir o Mishkan e de desmontar o Mishkan era o mesmo, em todos os detalhes, do mesmo modo. Então, que mesmo sabendo que já tinha uma definição de que daqui a um dia a gente vai viajar, passar uma noite só aqui. Então, qual é o sentido de desmontar? Quer dizer, desmontar tudo para desmontar para viajar. Né? A gente aguenta um dia sem fazer nada até que a gente vai viajar. Ao mesmo tempo, a gente aguenta um dia, mas vai chegar nesse instante, menos de 21 minutos. Então, não precisa fazer nada. Não vou me esforçar para dar tzedakah, para trabalhar, para ir para o trabalho, para tratar bem alguém ou para responder alguma coisa. Ficar dormindo esperando, daqui a 20 minutos ou menos, Mashiach vai chegar. Para que a gente tem que se preparar e se esforçar e fazer açúcar e preparar as alegrias, comprar vinhos, halot, etc, etc. Ou fazer pagamentos, né? Pode parar de pagar tudo, em princípio, poder se pensar, já que está garantido que a gente vai ficar rico. Não tem porque agora vamos pendurar tudo e até o momento que a gente vai ficar rico. Não. A gente faz as duas coisas, mesmo sabendo o resultado. A gente faz todo o processo devido, tanto para um ciclo curto, quanto para um ciclo longo. Isso também explica, a gente não quer que explique, porque a gente quer que Mashiach chegue já agora, porque a gente fala tanto sobre Mashiach vai chegar, e é agora, e não vai demorar mais do que 21 minutos, e antes de Hag Sukkot, e já falamos isso ontem, no Shabat, na semana passada, na última ocasião importante, no momento propício, etc. E continuando chegando, porque é para a gente continuar tendo essa garantia e fazendo o tempo todo, mesmo que não tenha acontecido ainda Chaz Shalom, e que vai acontecer. Então, concluindo, essa é a mensagem principal, e a gente vai trazer até os detalhes. A gente tem, então, ficou muito claro, a garantia, e a gente tem que fazer a ação.
A gente sabe o que vai acontecer, que a gente quer que seja, e está prometido que vai ser imediato. Né? Leater, legeula, leater é já, é nesse instante. Imediata, é iminente a redenção. E já se falou isso, não só desde 1941 com o Rebbe anterior, como em várias épocas, a gente já falou isso numa outra aula. Então tem a garantia, que é o macro, que é essa fé, que é o pensamento, né? Porque a gente não está vendo ainda isso aqui, embora o Rebbe sempre viu, a gente tem que se esforçar para isso, mas no pensamento a gente tem que ter essa fé, essa garantia, essa certeza, e ao nível geral, o macro, é o pensar globalmente, na ideia geral, que é para isso que o mundo foi criado, para isso que o mundo se move, e aonde a gente vai chegar, que é essa visão geral. E, sem querer entrar muito em detalhes, está ligado, exatamente porque não é para entrar em detalhes, quando a gente fala de masculino, que é essa garantia, que é geral, que é a fé, que é o macro, que é o pensar global. Mas aí tem a ação, que é no presente, que está ligado com fazer e acontecer, que é o nível micro dos detalhes, que é não só pensar globalmente, como agir localmente. É uma coisa que se usa isso, né, é uma abordagem da física ligada ao bootstrap, não vou entrar aqui no assunto, né, que é usada em vários conceitos, né, e práticas, inclusive, e está ligado também em relação a empresas, né, que tem essa globalização das empresas, que tem uma missão, uma visão, uma forma de agir, um processo geral de como é que funciona, mas na ação global, na ação local, ela leva em consideração os impostos daquele país, a cultura do país, que é a chamada a visão local, né, a tropicalização, no caso do Brasil, com certeza, das diretrizes da visão geral de como é que deve ser, que está ligado com esse princípio masculino do geral, do global, do pensamento. Mas aí na ação, no falar e na ação, né, de botar a mão na massa, está ligado com o local, com a que precisa naquele país, naquele território, que é o feminino, que é dos detalhes, que é fazer acontecer. Então a gente tem que juntar esses dois polos, né, que um está ligado com a Torá, inclusive no nível que antecede ao mundo, né, que é essa garantia da própria Torá, já desde Abraham, Isaac, Yaakov, que Mashiach vai chegar, desde antes, né, que no primeiro dia da criação já se falava sobre o espírito de Mashiach que permeava e circundava e estava acima do mar que cobria o mundo inteiro. A gente vai estar agora, já nesse finalzinho e começo ao mesmo tempo, que está ligado com, novamente, o mar, a água cobrindo o mar inteiro, com conhecimento de Hashem, que é a gente perceber isso, né, que está garantido, o jogo está jogado, Mashiach já chegou, e ao mesmo tempo, em cada instante que a gente continuar fazendo o que a gente tem que fazer, que vai aproximar mais ainda com a tranquilidade e a segurança de que Mashiach já vai chegar agora, now. Tudo de bom, Hag Sameach, Mashiach now. Tudo de bom para vocês todos, boas notícias.